Tenho certeza que você quer saber como que o seu negócio se compara com outros com relação aos atributos das organizações exponenciais. Você já deve ter ouvido falar desse assunto, acompanhado vários estudos ou questões, provocações desse tema ao longo de quase 10 anos que o livro saiu. Meu nome é Francisco Milagres, eu atuo no tema de inovação, estratégia e tecnologia já há bastante tempo. E o objetivo desse vídeo aqui é contar um pouco do histórico que a gente tem acompanhado ao longo dos últimos 7, 8 anos, 100 empresas listadas na Fortune, na Bolsa Americana, e a gente acompanha empresas de capital aberto, até para a gente conseguir correlacionar os estudos de organizações exponenciais, do quociente exponencial, que é o índice que foi criado lá no primeiro livro, com também os aspectos de empresas de capital aberto. Eu tenho aqui alguns slides que dão de referência. O primeiro deles aqui é de um evento que aconteceu logo depois que o livro saiu, que o grupo de profissionais do qual eu faço parte da OpenEXO, a gente se reuniu para ranquear 100 empresas do ranking da Fortune, as maiores empresas do ranking F100, e esse até foi apresentado um programa de TV, o próprio Salim Ismail estava apresentando, e a gente teve o subsídio de uma escola de negócios, a Root International Business School, que avaliou junto com a gente e definiu os critérios para ranking dessas empresas. Então o que a gente fez foi ranquear um processo estatístico e acompanhou essas empresas ao longo dos últimos 7 anos. O que a gente fez foi depois pegar esse diagnóstico e comparar amostras das 10 empresas do top, de 1 a 10, e das 10 empresas do bottom 10, na 90 até a 100 de classificação desse primeiro ranking. E a gente acompanhou isso no histórico, na evolução. E aí foi bem interessante a gente ver primeiro o tipo de empresas e os índices, né? A gente viu as top 10 e as bottom 10 aqui embaixo, comparando os quocientes, né? A gente tinha ali faixa de 45, 50 até 70 dos quocientes das 10 maiores, enquanto nas menores desse ranking de capital aberto, de valor de mercado, empresas aí na faixa de 30, 28, 30 até 35 no máximo aí de quociente. E aí a gente rodou esse quociente, que eu também tenho aí disponível, quem quiser depois, tem esse link aqui na descrição, exq.mirac.com, exq é de quociente exponencial, Exponential Quotient. Eu já rodei isso para dezenas, centenas de empresas, tem alguns clientes que a gente roda e avalia isso. E a gente chegou a alguns diagnósticos aí que saltaram aos olhos num relatório de um estudo que a gente soltou faz alguns meses. O primeiro deles, que a gente teve que inclusive repetir algumas vezes até para chegar e confirmar que de fato esse era um número que se destacava, é que a gente tem, se comparar as 10 de cima com as 10 de baixo do ranking da 100, as de cima representam 40 vezes o retorno para o acionista se comparadas com a de baixo, acumuladamente ao longo do tempo. Crescimento de receita de 2,7 vezes ao longo do período, 6,8 vezes de crescimento de lucratividade e 11,7 vezes retorno sobre o ativo, rotatividade sobre o ativo, ou seja, valor gerado sobre o patrimônio do ativo das empresas. O que salta bastante aos olhos é o que tem de diferente dessas empresas com relação às outras. Aí a gente olhou para o gráfico para comparar como que as top 10 se comportaram, até se fosse um índice da bolsa haveria performado mais do que a S&P 500, né, das 500 maiores do Standard Poor's, e as bottom 10 de fato comportaram piores aí no comportamento financeiro de crescimento ao longo desses anos. Então, de fato, é essencial a gente olhar empresas que têm esse comportamento e olhar também isso como referência, seja um ponto importante para, se a gente tomar decisões de aplicar esses aspectos na nossa empresa, são pontos importantes para a gente considerar no nosso negócio. Eu quero ter interesse de negócio com um quociente superior para ter uma chance de performance de resultado superior. E isso se comporta no gráfico, ou seja, empresas que têm uma dispersão mais próxima lá do número se comportam nesse número, que a gente vê isso expendido no gráfico, ou seja, são números que saltam bastante aos olhos ao longo dos 7 anos, como a gente avaliou. Né? O que tem aqui são os rankings que a gente colocou lá no começo da avaliação, então fica depois de referência no histórico. Esse aqui é o ranking da 100, então quem tiver depois tem uma referência aqui para você ter acesso ao estudo completo e as 100 empresas desse ranking, e a confirmação que de fato tem uma análise estatística que correlaciona esses dados dessas empresas. Então fica aqui uma referência para qual que é a importância desse tipo de índice e a comprovação efetiva de que é um índice que faz sentido quando a gente olha organizações exponenciais e negócios que geram valor efetivamente para o acionista.